Olá pessoal do YouTube, a paz do Senhor a todos vocês. Hoje o vídeo tá muito bom, muito top. Eu acredito que vocês vão interagir bastante aqui nos comentários, porque o assunto é o medo. Será que a gente deve ter medo de Deus? Antes de começar o assunto do vídeo, quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, já se inscreve agora, não deixa para depois, senão você vai esquecer. Então inscreve no canal agora, já deixa o seu curtir e se prepare para comentar muito nesse vídeo, tá? Deixa bastante like para esse vídeo ser propagado pela internet. E não se esqueça de me procurar nas minhas redes sociais, o Instagram é Kelly Salles Oficial e na página do Facebook Ministério Kelly Salles. Bom, a ideia desse vídeo surgiu através de uma live que o meu pastor fez essa semana e nessa live ele fez um debate entre os pastores que estavam lá a respeito do medo. E uma das perguntas que ele fez foi: o medo tem o seu lado positivo? Então comenta aqui embaixo se você acha que o medo tem algum lado positivo, né? Se ele tem algum ponto positivo na vida do homem. Bom, na minha opinião, o medo ele tem sim um lado positivo, um lado importante, né, na vida do ser humano, porque o medo ele nos protege, né, de tudo aquilo que pode nos fazer mal, né? Eu nunca me esqueço de uma vez que eu estava conversando com um enfermeiro muito conceituado, né, alguém que para mim era um exemplo na profissão da enfermagem, e ele disse para mim que o medo me protegia. Ele disse para mim: o medo ele te protege, ele é seu amigo. Na nossa profissão, isso é uma realidade. Ele me contou que ele tinha muita facilidade em pegar artéria, né, ao invés de pegar veias, porque ele era enfermeiro e o enfermeiro ele tem essa possibilidade de, ao invés de pegar uma veia numa emergência, ele ir pegar uma artéria, puncionar uma artéria. E esse enfermeiro começou a me contar que ele tinha esse costume, né, de toda emergência que ele participava, ele ia direto na artéria porque ele gostava de pegar a artéria. Mas nós sabemos que quando se punciona uma artéria, ele tem alguns riscos maiores do que a punção de uma veia. É por isso que somente um enfermeiro graduado que pode fazer a punção da artéria. Mas ele fazia isso com muita tranquilidade, não tinha medo e sempre fazia isso. Até que um dia ele presenciou, né, um médico pegando a artéria de uma perna de uma criança, né, a artéria femoral de uma criança, da perna da criança, e ele disse que naquela emergência, quando a agulha tocou na artéria, na artéria da perna da criança, a perna da criança fez pretejou na hora, porque a força do sangue, né, daquela artéria fez com que o sangue extravasasse e tomasse a perninha da criança imediatamente, e aquilo se tornou algo muito grave. E ele disse que a partir daquele momento ele começou a sentir medo de fazer aquele procedimento e nunca mais ele quis pegar uma artéria. Então isso nos prova que o medo, ele sim, ele tem um lado bom, né? Às vezes o medo ele te protege de fazer algo que vai realmente colocar sua vida em perigo. Agora, a relação de Deus com o medo é uma relação totalmente diferente da nossa relação com o medo. Qual é a relação de Deus com o medo, com esse sentimento? Já que Deus é um ser que tem sim sentimentos, né? A Bíblia diz que Deus tem sentimentos, né? E qual é a relação de Deus com esse sentimento, o medo? O fato é que Deus, ele é o único ser que não sente medo de nada. Não existe nada, nenhuma situação, ninguém que possa fazer Deus sentir medo, certo? Então Deus, ele é o criador de todas as coisas, né? Até mesmo do mal, né? De Satanás. Deus criou Satanás, então Deus não tem como ele ter medo da sua própria criatura, né? Não existe inimigo páreo para Deus. Muitas vezes a gente acha que Deus está de um lado e o diabo está do outro, e eles são inimigos, e do lado de Deus tem os anjos e do lado do diabo tem os demônios. Isso não é verdade, né? A gente nunca pode esquecer que Deus, ele é o criador do diabo e que o diabo também é um anjo. Então não existe dois deuses, né? O Deus bom e o Deus ruim, o Deus do bem e o Deus do mal. Isso não existe, né? Existe apenas um Deus e abaixo dele os anjos, e o diabo, ele está no mesmo patamar que esses anjos, né? Então o diabo não é páreo para Deus, né? Não dá para comparar o poder que existe em Deus com a força do inimigo. Então Deus, ele não sente medo de nada.
E já que Deus é um ser que não sente medo, né, que ele não conhece esse sentimento, ele não consegue ter medo de nada e de nenhuma situação, porque todas as coisas estão sob o seu controle, Deus ele se incomoda quando ele vê alguém que é dele, né, que é filho dele, que é servo dele, que está debaixo da proteção dele, sentir medo de algo ou de alguém. Isso é algo que incomoda Deus, né? A Bíblia é cheia de momentos onde Deus fala para o homem, não temas, né? Ele fala, não tenha medo, eu te ajudo, eu te sustento, eu te protejo. E a Bíblia nos encoraja a não temer nenhuma situação e nem ninguém quando estamos do lado de Deus. Esse é o grande detalhe. Se você está do lado de Deus, né, se você serve a Deus, se você está debaixo da vontade de Deus, você realmente não precisa temer nada, somente o próprio Deus. Então, nesse debate surgiram algumas pessoas dizendo que nós não devemos ter medo de Deus e sim devemos ter temor a Deus, né? E isso é apenas um linguajar cristão, né? Todo cristão tem esse linguajar de falar temor, né? As pessoas normalmente não têm esse costume do mundo, mas nós que somos cristãos, nós sempre falamos e usamos esse termo, né? Temor. Mas, na verdade, o que dá um significado a uma palavra não é o que a gente acha, nem o que a gente está acostumado a falar, e sim um livro chamado dicionário, né? O dicionário é aquele que diz o significado de cada palavra. E o significado da palavra medo é temor, e o significado, né, o sinônimo de temor é medo. Então, temor e medo é a mesma coisa, né? Você que tem esse costume de falar assim, você não deve ter medo de Deus, deve ter temor, você está errado, porque essas palavras são sinônimos, então não existe diferença entre elas. Quem tem medo, teme, né? É um verbo, né? Eu temo, tu temes, ele teme, nós tememos. Então, é um verbo, é uma ação de ter medo. Então, não existe diferença entre temor e medo. E será que nós devemos sentir medo de Deus? Bom, Deus ele é para nós como um pai. A Bíblia diz que ele é o nosso pai, que ele nos adotou como filhos através da morte de Jesus Cristo. Só que existe muito equívoco quando nós chamamos Deus de pai, porque muitas vezes nós colocamos ele na figura de pai que nós conhecemos, né? Muita gente tem uma figura errada de pai, né? Sofreu maus tratos, foi abusada pelo próprio pai, e quando a gente fala que Deus é o seu pai, você traz esse sentimento ruim junto com essa palavra. Então, primeiro eu quero que você jogue por terra tudo aquilo que você conhece sobre pai e paternidade. Deus, ele é pai sim, porém ele não é um pai como um pai da terra, né? Hoje em dia a gente sabe que os pais são um tanto quanto fracos, né, quanto bananas, né, na forma de criar os seus filhos. Deus não é como um pai dessa geração, de forma alguma. Deus ele jamais vai deixar de corrigir o seu filho, porque ele corrige aquele que ele ama, né? Deus ele não vai te negar uma surra quando você precisar. Às vezes a gente fica deitado fazendo birra no chão para Deus. Deus ele não se incomoda com a sua birra. Deus ele não se deixa levar pelo seu chororô. Deus ele a primeira coisa que ele tem na mente dele é educar os seus filhos, é corrigir os seus filhos, para que um dia os seus filhos venham a se encontrar com ele. Então, quando a gente compara Deus com um pai, nós devemos comparar ele como um pai, né, a moda antiga, né, mais a moda antiga, aquele pai que ele vai te corrigir quando você precisar, né, se ele precisar dizer não para você, ele vai dizer não, e ele não vai se incomodar com as suas birras, com o seu chororô, né, ele vai fazer aquilo que deve ser feito. E quando um filho não está na perfeita vontade de Deus, né, não está debaixo da perfeita vontade de Deus, não está obedecendo o pai em tudo, ele deve sim ter medo do pai, porque esse pai, ele é um pai que não vai te negar a correção. E lá em Mateus, né, Deus fala assim, não tema o homem que pode matar a sua carne, tema a Deus que pode matar a sua carne e lançar a sua alma no inferno. Então, nós como filho, quando nós vemos que estamos saindo um pouco, né, da direção de Deus, quando estamos colocando o pé para fora da linha, nós devemos sim ter medo de Deus. Porém, existe uma outra palavra em 1 de João, capítulo 4, que diz assim, no amor não há medo, porque o medo tem consigo o castigo, e o que teme, o que tem medo, não é perfeito em amor.
Então ele fala que aquele que ama perfeitamente a Deus, né, tem um amor perfeito em Deus, ou seja, ele faz toda a sua vontade. Este filho não precisa ter medo de Deus, né? Porque ele está fazendo a vontade de Deus, e essa palavra diz que o medo traz consigo o castigo, né? Então nós às vezes temos medo, sim, de Deus, porque nós temos medo do castigo que Deus pode nos dar. Então, aqui ninguém é perfeito, acredito que aí também não. Existem momentos na nossa vida cristã onde a gente sabe que está pisando fora da linha, né? Que está colocando o pé para fora da linha, e aí nós devemos sim ter medo do castigo do Pai, porque o Pai jamais vai negar de te corrigir e de te colocar de volta na linha. Por vários momentos na Bíblia, nós vemos que Deus ele se mostra ao homem de uma forma que o homem teme, que o homem treme na presença de Deus. Se for preciso, ele mandava fogo do céu, ele fazia o monte tremer, né? Deus já fez muita coisa acontecer na terra para que o homem, o povo dele, visse e tivesse medo de errar e medo de se afastar dele. Todo dia a gente faz isso. A gente corre um grande risco de ser corrigido por Deus, e é por isso que eu sempre falo que eu me pelo de medo de Deus. E uma coisa importante que a gente deve falar é que existe a vontade permissiva de Deus e que nem sempre a gente entende a vontade permissiva de Deus, né? Muitas vezes Deus ele permite que nós passamos por momentos tão difíceis, né? Às vezes a perda de um filho, às vezes uma doença incurável, às vezes algo muito terrível acontece na nossa vida, mesmo estando no caminho do Senhor, né? E Deus permite que isso aconteça. A gente não entende o motivo, a gente não entende o porquê das coisas acontecerem, mas nós sabemos que Deus pode sim permitir coisas terríveis acontecer na nossa história, né? A história do cristão, ela não é só de flores, não é só de bênçãos, mas ela também é de muita luta, né? De muita vitória. Porém, para toda vitória precisa se passar pela luta, para todo milagre há necessidade de passar por algo impossível. Então, eu sim tenho medo do que Deus vai permitir na minha vida, porque eu olho para a vida de homens de Deus, mulheres de Deus, que passam por momentos tão difíceis, né? Pela permissão de Deus, para que o nome dele seja glorificado, e muitas vezes eu me pego orando, falando: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Às vezes eu oro só pedindo misericórdia de Deus, porque nós não sabemos aquilo que Deus vai permitir na nossa vida. Isso causa em nós algum tipo de temor, né? Algum tipo de medo, mas crendo que em tudo, né, o nome do Senhor vai ser glorificado no final, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acham desse assunto, se vocês têm medo de Deus, se você acha que isso é errado, se você não tem medo nenhum de Deus. E espero que esse vídeo tenha edificado a sua fé, colocado você para pensar naquilo que você está fazendo da sua vida, né? E quem sabe ter colocado um pouquinho de temor no coração daqueles que estão fora da vontade de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Fique firme em nome de Jesus. Tchau.